Paz, igreja. Que bom estar com vocês, né? Agora o ar funcionando ficou melhor, né? Não tá aquele gelo, mas também não tá aquele calor, aquele ventilador zoando. Mas eu deixei eles ali no fundo. Se vocês quiserem, eu vou lá buscar de volta. Acho que ninguém vai querer, né? Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com a amada igreja. Existe um desejo no meu coração de trabalhar às vezes um assunto, né, na terça-feira e dar continuidade. Então, há 2 terças passadas eu falei sobre as conexões que podem nos levar de volta para o mundo. Na terça passada eu falei sobre não ameis o mundo, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa vida no Espírito, né? Essa vida que Deus espera que nós vivemos e temos uma vida totalmente transformada por Ele. Então eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 em diante. Quero agradecer a presença dos nossos visitantes. A Silvia já fazia um tempo, né, Silvia, que não vinha. A Silvia já é de casa, casal lá do fundo. É casal, né? Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. O Adalto hoje veio com a família toda, né? O Davi tá lá na salinha lá aprendendo. O vencedor de gigante. Né? O Elias veio com a esposa. Vocês já têm costume de vir na terça? Eu não lembro de ter visto vocês primeira vez que vem. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe grandemente. É uma honra ter vocês aqui conosco. Hoje tem alguns irmãos que não estão aqui. Tem uma irmã da nossa igreja que ela está passando por um quadro muito sério de enfermidade. Ela está indo hoje para Cuiabá. E eu estou desconfiando que eles estavam lá agora dando aquela despedida, aquela força, que ela vai passar por um processo cirúrgico, né? Acho que talvez alguns aqui não venham. Minha esposa hoje foi em casa, uma gripe muito forte, tomou uns remédios lá, uns resfenol e ficou grogue, né? Só quer ficar deitada. Hoje o Gabriel que deu conta do recado lá para cuidar de tudo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Nós vamos meditar nessa palavra hoje, aprender um pouquinho mais. Misericórdia, tá bom, estou esperando. Gálatas 5, versículo 16. Pode, eu espero. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos ler essa palavra que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. A minha versão ela é assim, talvez alguém tenha uma versão diferente, aí a gente vai discorrendo aqui, tá? Então, vamos aqui primeiro pensar comigo sobre essa questão de espírito e carne. Quando a palavra fala sobre a carne, o que está querendo dizer? Não é carne de gente, carne de boi, carne de carneiro, não. Carne quer dizer natureza humana. Quando você vê essa expressão carne, é a natureza humana. A Bíblia diz que quando para uma pessoa ser salva, ela precisa nascer de novo. Ela não tem como ser salvo de outra forma. Jesus fala isso em João, ele fala para Nicodemos: necessário é nascer de novo. Né? Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então necessário é nascer de novo. O novo nascimento, quando ele é produzido em nossa vida, mesmo você nascendo de novo, você ainda tem essa natureza terrena, essa natureza pecaminosa. Então é por isso que Paulo está dizendo que há uma luta entre a natureza humana e a natureza do Espírito de Deus. Deixa eu explicar melhor. Vamos pensar comigo.
A Bíblia diz que Deus santifica corpo, alma e espírito. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, e ela penetra, dividindo juntas e medula, e é apta para discernir intenções do coração. Então, a palavra nos mostra que a palavra nos mostra que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Amém? Fala comigo, corpo, alma e espírito. Agora, o que é o nosso corpo? O corpo é o que nós carregamos, os 5 sentidos: olfato, audição, paladar, visão e tato. Esse é o corpo, né? A nossa alma é o nosso psique, onde você carrega todas as lembranças, aonde você carrega as suas emoções, aonde você carrega os seus pensamentos, é a sua alma, né? Para a psicologia, o homem não tem espírito, ele só tem uma alma, ele só tem um psique, né? Mas nós entendemos que a Bíblia diz que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Então, quando uma pessoa nasce de novo, ela é regenerada. A Bíblia usa a palavra regeneração, né? De novo sendo gerado. Agora, que nasce de novo não é o corpo, porque você aceita Jesus e permanece do mesmo jeito que você era. Não há nenhuma mudança, né, Lucas? Lucas está ali quietinho, rapaz. Eu estava até esquecendo do Lucas, olha. Então, olha só. As nossas emoções também não mudam, porque a nossa alma, você vem e você entrega a sua vida a Jesus, mas aí você tem que lutar contra a ira, contra vício, contra tantas coisas que afloram nas suas emoções. Então, qual é a parte que Deus toca? Deus toca em nosso espírito. Quando o homem estava lá no Éden, a Bíblia diz que Deus fez o homem espírito, alma e corpo. Então o homem, Deus fala com o espírito do homem, o espírito do homem é sobre a alma e a alma sobre o corpo, né? Para você entender melhor, pensamento e ação. O espírito impulsiona, ele vem pela intuição, né? Lá dentro de você, você sabe que aquilo está errado, mas a sua carne pede por aquilo. E você precisa lidar com esse conflito, e é isso que Paulo está dizendo. Então, há uma guerra interior. Então, nós precisamos entender que nós temos essa alma que ainda não foi regenerada. E é por isso que você tem tristeza, que você, às vezes, você não tem vontade de vir na igreja, você não tem vontade de orar, às vezes você não tem vontade de ler a Bíblia, às vezes você não tem vontade de se santificar, às vezes você percebe que o seu corpo não corresponde, né, àquilo que você sabe que devia fazer. Mas lá dentro do seu coração existe uma convicção do que você deve fazer, mas você não consegue. Por quê? Porque tem hora que a vontade, ela está contaminada, ela está dominando, né? Ou seja, a alma está reinando. Acho que está aumentando muito o retorno para mim aqui. A alma, ela está reinando, ela está governando a sua vida. Então, o homem, antes da queda no Éden, ele era um espírito com a alma vivente e um corpo. Então, Deus falava ao espírito do homem, e a sua alma era subjugada pelo seu espírito. Mas quando o homem pecou, a Bíblia diz que o espírito dele ficou como morto, e a sua alma passou a governar. E a alma, ela é o nosso psique, que é o nosso eu, né? É o eu. Eu quero, eu faço, eu posso, eu aconteço. E esse eu que tem que ir para a cruz, né? É como disse um escritor que eu estava lendo: o coração do homem tem um trono e uma cruz. Quando o eu do homem está no trono, Jesus está na cruz. É preciso que Jesus fique no trono e o eu vai para a cruz. Então, se você quer servir a Deus, é contrariar o seu eu, é contrariar o seu ego.
Bíblia, por exemplo, fala que aquele que a si mesmo se humilha, o Senhor o exalta. Qual é o ego que quer ser humilhado? Qual que é o ego que quer pedir perdão, né? Dizer assim, eu estou errado, me perdoa, porque eu errei, né? Eu preciso do seu perdão. Olha que coisa difícil, né? Para alguns isso é um cavalo de batalha. Outros, né? Não, eu te perdoo, porque está doendo, está sangrando, mas eu decido te perdoar, porque agrada o meu Senhor, né? O meu ego vai para a cruz para mim poder perdoar. O meu ego vai para a cruz para mim pedir perdão. Então, é uma faca de dois gumes, não é só para quem perdoa, é para quem pede perdão, mas também para quem perdoa. Então, eu sempre vai para a cruz. Então, Paulo está dizendo que existe uma luta entre essa natureza carnal, né? E essa natureza espiritual. Então, quando diz aqui, digo, porém, andar em espírito, em outra versão fala assim, andar significa ter um sentido de viver, né? Então, seria assim, vivam pelo Espírito. Viva pelo Espírito. Amém? Aí existe aqui uma briga teológica, dizendo assim, esse Espírito é o Espírito Santo. E outros, não, esse é o Espírito do homem regenerado. Isso não faz a menor diferença. Porque se o Espírito do homem está regenerado, ele está governado pelo Espírito Santo. E aí você vai viver pelo seu Espírito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Talvez... Então vamos entender uma coisa. Então quando ele diz aqui, olha só. Por isso digo, andai, ou seja, vivam pelo Espírito. E aí diz assim, e não cumprireis a concupiscência da carne. Terça-feira passada eu falei o que é concupiscência. A Bíblia fala em 1 João 1, versículo 15 e 16, não, capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim, não ameis o mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que é concupiscência? Concupiscência é mais do que uma cobiça, é um desejo exagerado e insaciável. É quando a pessoa não tem limites, né? Então tudo isso aqui vai para o exagero, é o exagero. Você vai ver que a Bíblia vai trabalhar sempre um ponto de equilíbrio. Então, o que nós temos aqui nesse texto? Esse texto é o seguinte, olha. Se nós vivermos pelo Espírito, se nós andarmos, vivermos no Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, o que significa esse texto? O que ele está dizendo? Não cumprireis, está no futuro. Se você conjugar o verbo cumprir, está no futuro. Em outra versão vai dizer assim, não satisfarão. Se você conjugar o verbo satisfazer, também está no futuro. Então o que nós estamos aprendendo aqui hoje? É que se eu viver pelo Espírito, é uma promessa. Eu não viverei satisfazendo a minha carne. Você consegue entender? Porque eu nunca vi um cristão falar assim, pastor, hoje eu quero pecar. Hoje eu quero aprontar. Eu levantei hoje com vontade de aprontar. Não tem. Toda pessoa que serve a Deus, ela levanta todo dia de manhã e ela pensa, hoje eu vou ser melhor do que ontem. Só que ela não consegue. Chega no final do dia e ela percebe que fez um monte de baianada. Mas veja bem, o que a palavra está dizendo? Que se eu andar pelo Espírito, se eu viver no Espírito, se eu viver no Espírito, de modo nenhum, eu vou satisfazer os desejos da carne. Não é que eu decido não satisfazer o desejo da carne, eu decido viver no Espírito. Você está entendendo? É uma promessa. Se você vive no Espírito, você não vai cair nesse desejo da carne. Você vai fortalecer o seu espírito. Porque se há duas naturezas que estão brigando dentro de você, a carne e o espírito, você precisa alimentar uma delas. E a que estiver mais forte é a que vai vencer.
É como aquela história de uma experiência que eu ouvi uma vez, né? Disse que o cara tinha 2 cachorros, tinha um pitbull e um vira-lata. Aí ele pegou o pitbull, colocou num canil e tratou ele com uma comida bem ruim mesmo, né? Por 30 dias. E pegou o vira-lata e caprichou. Com 30 dias ele soltou os 2 para brigar. Sabe quem ganhou a briga? O vira-lata. Porque o vira-lata estava melhor alimentado. Aquilo que você mais alimenta é o que vai fortalecer mais. Então por isso que nós precisamos alimentar o nosso espírito e não a nossa carne. Agora vamos pensar comigo aqui uma coisa. Se o meu espírito está regenerado por Deus, ele precisa se alimentar. E qual que é o alimento do meu espírito? Um deles é a palavra. Eu preciso aprender que a palavra de Deus é como um pão que nos alimenta. A Bíblia fala de uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? Não é uma vida religiosa. Sabe qual é a diferença de uma vida piedosa para uma vida religiosa? Uma vida religiosa é assim: eu vou no culto todo domingo. Eu dou meu dízimo de tudo que eu tenho. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, eu assisto televisão, eu jogo videogame. Mas a minha Bíblia, eu pego ela para ir para o culto domingo. Isso é uma vida religiosa. Eu tenho uma prática religiosa. O Brasil tem muito isso, né? Vai na missa do 7º dia, aí o cara vai lá na missa do 7º dia. Vai na missa do batizado, ele vai. Faz a crisma, o negócio para casar, depois que casou, o padre nunca mais vê o camarada. Então a gente tem muito isso na nossa nação. O menino está com dor, leva para o benzedor, faz uma reza, traz ele prontinho para mim. Não quer compromisso com Deus. Então existe uma mentalidade no nosso país de uma vida já tendenciada a uma vida religiosa. Mas o que é uma vida piedosa? É aquela pessoa que diariamente ela se alimenta da palavra. Todos os dias ela lê um texto da sua Bíblia. Lê como um filho lê uma carta do pai, sabe? Não é aquela coisa que você fica zapeando lá no YouTube, baixar uma palavra que vai... essa palavra falou comigo. Tem hora que essa palavra está massageando a nossa alma. E a gente está se sentindo bem. E a gente acha que isso está nos edificando. E é uma ilusão. Mas eu fui no culto, o culto estava bom, pastor, chorei o culto inteiro. Será que o culto estava bom para você? Ou ele estava bom para Deus? Ou só te emocionou e não mudou nada dentro de você? O culto bom é aquele que você sai com vergonha. Meu Deus, eu tenho que mudar a minha vida. É aquele que você sai repensando a sua história. É aquele que você vai para casa e você deita a cabeça no travesseiro e fala assim: eu preciso mudar. O culto que te transforma, que te provoca, que te coloca contra a parede. É quando a palavra te põe contra a parede. Essa é a palavra de Deus que muda, porque o seu ego não foi massageado. Então você precisa aprender a ler a Bíblia como filho. Pega a Bíblia. Pastor, mas eu não entendo, não importa. Você vai pegar a Bíblia e vai ler. Todo dia, pega lá, lê se você lê 4 capítulos por dia, você lê ela todinha em um ano, de capa a capa. E quando você lê, fala: Senhor, fale comigo. Deixa fluir naturalmente na sua vida. Você pode ouvir mensagem, não tem problema. Mas você vai buscar o conhecimento. Então você precisa alimentar o seu espírito com a palavra. Você precisa alimentar o seu espírito porque você precisa adorar. Adoração é o contrário de murmuração. Adoração não é só aquele momento que a gente canta, que a gente chora, que a gente diz assim: oh meu Deus. Não, adoração é um estilo de vida. A Bíblia diz que quando você for lá no seu trabalho, que você estiver molhado de suor, trabalhando, você deve fazer aquele trabalho como se estivesse fazendo para Deus. Mesmo que o seu patrão seja terrível.
Quando você está lá na escola, fazendo aquele trabalho da escola, você deve fazer aquele trabalho como se estivesse fazendo para Deus, mesmo que o seu professor seja chato, porque a recompensa vem do Senhor. Você entendeu? É um estilo de vida. Adoração é um estilo de vida. E aí nós precisamos mudar a nossa playlist musical, né? Bom, hoje nós temos no Brasil, eu não sei nem falar para você quantos estilos de música existe no Brasil. Gospel, tem de tudo, de funk a forró, a lambadão, tem tudo. Então escolha um ritmo que você gosta e troque as músicas seculares dos seus aparelhos, para você ouvir louvores. E procura aprender a cantar. Quando você ouvir uma canção que ela mexe com o seu coração, que se você chora realmente, sabe? Porque existe uma coisa, existe a lágrima da emoção e a lágrima do quebrantamento. Quando Deus nos quebranta. E aí você aprende a cantar essa canção. E você começa a cantar uma canção para Deus. Pastor, mas eu não sei cantar. Deus não se importa com a sua afinação. Você está entendendo? Mas você precisa adorá-lo. Sabe você levantar pela manhã e dizer, Senhor, eu vou cantar uma canção para o Senhor. Era isso que Davi fazia. A Bíblia diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que um dia, Davi estava lá, ele tinha uma harpa, então um dia tinha um espírito que atormentava o rei Saul, chamaram Davi para tocar aquela harpa, porque enquanto ele tocava, aquele espírito se afastava do rei. E o que eu entendo com isso? É que quando Davi tocava aquela harpa, ele não tocou apenas no palácio, ele tocava antes. E sabe aonde ele tocava? Lá no meio do trabalho dele, cuidando das ovelhas do pai dele e adorando o Senhor. Então quando ele chegou dentro do palácio e tocou, a unção de Deus veio sobre ele. Quando você tem uma vida de adoração em casa, quando você chega no culto público, você começa a cantar, ai que culto maravilhoso, porque você está cheio de Deus. Agora quando você vem morto, entregue, faz um monte de dia que você nem pega na sua Bíblia, sai caçando a Bíblia de ir para a igreja, a Bíblia está lá no carro ainda, está com a capa até assim torta lá do sol, pega o negócio, e vem, cara, até você pegar na partida, até você entender o que estão cantando, o que estão fazendo, você fica meio perdido, porque não há uma entrega. Quando nós vamos para a igreja, nós vamos prestar um culto ao Senhor. Aleluia. Está ajudando? Está fazendo sentido para vocês? A ideia aqui é entender o que Deus quer. Agora então veja bem, se eu andar no Espírito, né, de maneira nenhuma eu vou cumprir o desejo da minha carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, né? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Tudo que a sua carne deseja é contrário ao Espírito de Deus. Você entende isso? Os seus desejos, eles são contrários. A nossa natureza humana, ela cobiça aquilo que é contrário à natureza divina. É o que a Bíblia está dizendo. Então, versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito, né? E o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro. Então no versículo 17 na NVI fala assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, né? Nunca se acerta. Se eu faço a vontade da carne, eu fico com a consciência pesada. Se eu faço a vontade de Deus, parece que tem algo que está faltando, né? E a Bíblia vai nos mostrar aqui, em Gálatas, né, que as obras da carne, elas são manifestas. Quais são essas obras? Vamos lá. Vamos ler o versículo 19, diz assim, porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Então aí,
ele vai dizer aqui, por exemplo, adultério, fornicação, impureza e lascívia, né? Ou seja, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. A Bíblia fala que uma das nossas cobiças da carne é a imoralidade sexual. Deixa eu explicar isso para vocês. O sexo foi criado por Deus. Você sabia disso? Deus que criou o sexo. O sexo é bom, não tem nada de errado com o sexo. Só que Deus estabeleceu de que maneira nós deveríamos viver a nossa vida sexual. Compreende? E qual que é a maneira? Por exemplo, sexo antes do casamento é fornicação, é pecado. Toda vida sexual antes do casamento é fornicação. É contrário à natureza de Deus. A Bíblia diz que a pessoa solteiro, ele deve guardar o seu corpo para o casamento. E isso não é para as mulheres, tá? É para os homens também. Porque antigamente criou-se uma história no Brasil assim: o homem poderia ir nos prostíbulos, conhecer a vida sexual com as prostitutas e depois casarem com a moça e levar os demônios lá do bordel, tudo para ela. Porque é isso que acontece. Quando você dorme com uma pessoa, a Bíblia fala que você torna, Paulo fala assim, você torna um com ela. Quem dorme com uma prostituta, torna-se um com ela. Porque a hora que acontece o ato sexual, ali acontece uma aliança. É uma aliança. E você pode ver que o ímen de uma virgindade, ela é como se fosse, é até engraçado falar, mas é como se fosse um dedo e um anel, né? É o mesmo sentido. Então, quando rompe, há vasos sanguíneos que se rompem. A ciência provou isso, né? Porque existe o quê? As doenças sexualmente transmissíveis. Aí o que a ciência criou? O sexo seguro, com camisinha. Porém, a Bíblia diz que não existe sexo seguro, existe sexo santo, com defeito dentro do casamento. Então, quando um homem desposa uma mulher, que ele fica com a mulher, ali há rompimento de vaso sanguíneo, há uma aliança de sangue, há uma ligação de alma e há uma transferência espiritual. Flui para a vida daquelas pessoas. Então, por isso que você vai ver hoje tantos casamentos destruídos, porque já começaram de forma errada. Quantos filhos são gerados hoje em bastardia? Porque o filho bastardo foi gerado fora da aliança. Quando você não tem esse entendimento, a gente vai abrindo porta no mundo espiritual sem entender o que está fazendo, né? Por isso que a gente preza muito em ensinar a igreja as consequências que o pecado traz. Então, o que a Bíblia diz? Olha, toda imoralidade sexual, ela é reprovada. Então, o sexo fora do casamento é fornicação, e a pessoa casada que fica com outra pessoa é adultério. Você entende? Então, então o sexo ele só tem um lugar biblicamente correto, é dentro da aliança. E como que é a aliança? A aliança de casamento é quando você casa com uma pessoa, e aí você vai lá, por exemplo, no cartório, né, perante uma autoridade, faz aliança, e vem perante o sacerdote, e aí você faz aquele voto, né? Eu prometo ser fiel até que a morte nos separa. Quando você diz assim, eu quero a separação, sabe o que você fala? Eu quero a morte. Por que você acha que tem tanto feminicídio no Brasil? Por que você acha que tem tanta morte? Por que você acha que tem pais matando filho? Por que você acha que tem tanto sangue derramado? Porque hoje o matrimônio está em falência. Há uma falência no matrimônio.
Isso é para a gente entender o quão grau é importante. Então, para quem é casado, se segure. Mantenha-se casado. E quem não casou ainda, vamos aprender direito para fazer certo. E quem errou, arrependa e conserta. Não há nada demais. Deus é um Deus que perdoa e restaura. Agora, o que nós não podemos fazer é viver nessa natureza carnal. Amém ou não? O que eu estou dizendo para vocês é que Deus perdoa qualquer um desses pecados, mas desde que haja arrependimento. A Bíblia fala que ele confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aí a Bíblia vai mostrar, por exemplo, outra obra da carne: idolatria, feitiçaria, né? Que são dons, que é um tipo de adultério espiritual. Por quê? Você tem uma aliança com Deus, aí você vai lá pedir a outro Deus para te abençoar. É um adultério espiritual. Da feitiçaria nem vou entrar aqui, porque o tempo não permite. Eu quero falar outra coisa aqui. Da obra da carne: ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja. Todas essas obras da carne aqui é tudo que divide as pessoas. Tudo que divide. Se você tiver dentro de uma família, tiver ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, o que você acha que vai acontecer com essa família? Vai se dividir. Se é dentro da igreja, vai dividir. Qualquer lugar, Deus trabalha para unir as pessoas. Mas a nossa natureza carnal nos proporciona para destruir. Então, por isso que Deus, ele preza pela unidade. Então, o Espírito Santo, ele vai trabalhar para que nós andamos unidos. Aí vou usar o Elias de exemplo. De repente, o Elias, eu faço algo para ele que deixa ele chateado. O eu dele fala assim: se o pastor quiser, ele vem falar comigo, né? Mas o que Jesus falou assim: olha, se você vir trazer oferta no altar e lembrar que o Adalto tem alguma coisa contra você, vai lá primeiro, vai ter com ele, depois você traz a oferta. Que para Deus é mais importante eu e o Adalto, eu e Elias estar bem um com o outro, do que eu trazer oferta no altar. Mas você vai entrar em algumas igrejas e o camarada vai dizer assim: traz o que você tem, que Deus vai te abençoar. Porque tem hora, irmão, que me perdoe, parece que a pessoa está mais interessada no que você vai dar para ele, do que no que você vai ser. A minha preocupação é em você ter uma vida transformada, é você ter uma vida mudada. E não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e pregar uma mensagem que não é bíblica. Então a verdade de Deus é que Deus quer nos transformar. Então a natureza carnal nos leva à divisão, né? Outra coisa, aí ele termina aqui falando que das obras da carne também é glutonaria, né? Bebedice, que são exageros. Não podia pegar essa glutonaria e bebedice e colocar para a palavra vício. São os vícios, né? Todo tipo de vício. Tem jogos no computador que é vício. A pessoa não vive mais sem aquilo. Isso é vício. Tudo aquilo que te prende, te aprisiona, que é um exagero, que faz você se faz você mentir, se faz você deixar de ter responsabilidade nas suas atividades, isso está te prejudicando, né? Comer demais também é pecado. Eu estou numa reeducação alimentar, não é brincadeira não, é difícil o negócio. Comer demais também é pecado. E quando a Bíblia fala sobre bebedice, né, a nossa igreja Batista Nacional, eu entendo que não há um versículo na Bíblia que diz assim: olha, você não pode tomar nenhum cálice de vinho. Só que o nosso ministério entende que, em todo o contexto bíblico, é que a bebida, ela não é bem-vinda para um servo de Deus. Quando você olha a quantidade de acidente de trânsito, a quantidade de morte e a quantidade de pessoas dependentes da bebida, você já fica com vontade de não beber. E quando você pensa, por exemplo, digamos que o Lucas aqui, né? O Lucas fala assim: não, eu vou tomar só um cálice de vinho. E lá na geladeira está lá aquele litão de vinho lá, suado, né?
E a Radassa está crescendo e vendo aquilo. Aí eu pergunto, será que a Radassa vai ter controle sobre o vinho? Quando ela for colocar na boca? O Lucas não sabe se ela vai ter controle. Então qual que é o ideal? Você pode tomar suco 100% natural de uva, ó, delícia. Não dá dor de cabeça, não dá estômago ruim, não dá nada. A bebida só tem graça se for para ficar bêbado. Qual que é a graça? Quando eu bebia, irmão, eu bebia para rachar mesmo. Mas Jesus me tirou desse mundo. Você entende? Então assim, quando eu falo de coisas que eu vivi. Então a bebida, ela traz muita destruição. Quantas vezes eu vi gente valente, irmão? Bebeu, o cara fica valente. Tem gente que bebe, vira doutor. Tem gente que bebe, vira político. Tem gente, cada um que bebe tem uma mania. Então uma bebida, ela é nociva para a sua vida espiritual. Então se você quer ter uma vida espiritual saudável, você precisa alimentar o seu espírito e não a sua carne. Porque às vezes fala assim, mas eu tomo um golinho só, pastor. Mas um dia você está triste, você toma um litão. E aí você cria um problema para a sua vida, porque Noé era um homem que Deus achou graça, Noé era um homem tremendamente de Deus. E ele chapou o coco quando colheu a primeira colheita de uva. Ficou bêbado, pelado, teve um problema na família. Vai lá, lê a Bíblia lá. Vai lá ler a história de Noé para você ver. Deus não esconde os pecados de ninguém, não. Até o pecado de Davi ele colocou para fora. A gente que fica, não fala de fulano não, né? A gente que fica tampando os pecados, porque a gente não quer desmoralizar as pessoas. Mas Deus, a Bíblia, está estampado os erros de todo mundo. Deus não esconde, a gente devia sempre ter coragem de testemunhar, né? Não a gente falar do irmão, mas a gente falar, rapaz, eu era assim mesmo. Eu estou falando para vocês, que eu era um pé de cana, irmão. Eu estava bebendo 1 litro de vodka cada 2 dias. E quando não tinha dinheiro para comprar vodka, eu comprava cachaça. E se eu não tivesse conhecido Jesus, sei nem o que seria de mim. A primeira que ia para o lado do barco ia ser minha mulher, porque ninguém aguenta. Vou falar uma coisa para você, a mulher não aguenta dormir do lado do homem, sabe, todo dia com cheiro de álcool. Isso vai dar problema no futuro. Então é melhor cuidar agora, enquanto está no começo, né? Então, essas são as obras da carne. Então, tudo isso que nós vimos aqui, causa divisão, causa destruição, né? É uma pena que não dá para mim falar muito aqui sobre tudo isso. Mas aí, o que acontece? Vamos no versículo 22 e vamos ver o fruto do Espírito. Olha só. Mas o fruto do Espírito é, olha só, eu vou ler na NVI, fala assim, ó, é amor, fala comigo, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é bem melhor? Tudo que nós procuramos é o fruto do Espírito e não as obras da carne. Então nós precisamos entender. Então quando você vive no Espírito, então você às vezes está lutando contra o pecado. Eu já vi gente, irmãos, falar assim, pastor, eu tenho que criar vergonha na minha cara, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar de fazer aquilo, se torturando e não muda. Eu já vi crente torturar o outro, dizer para ele, você tem que criar vergonha na cara, e não muda. Sabe por quê? Vou falar uma coisa para você. Se você lutar contra o pecado, você vai perder. Você precisa ficar perto de Deus. Quanto mais próximo de Deus você ficar, mais forte contra o pecado você é. Quanto mais você se encher da palavra, da oração, da adoração, e não reagir segundo a carne, mais forte você se torna. Agora, como que a gente coloca a vida no trilho? Gente, não dá para colocar tudo de uma vez. Quando eu fui para Jesus, eu bebia, que nem eu falei para vocês. Então o maior problema era a bebida. Um dia minha esposa chegou e falou para mim assim, você percebeu que você virou um alcoólatra? Eu quase bati nela, irmão. Eu falei, eu sou homem, eu bebo até a hora que eu quero. Ela falou, então prova. Eu falei, amanhã eu não vou beber essa porcaria. Cheguei no outro dia, fiquei num pé e no outro, num pé e no outro, num pé e no outro. Adivinha onde eu fui? Fui no boteco do meu colega e vem de lá para cá com um litrão de 88 na mão. E ela disse assim, mas você não disse que é homem? Eu disse, o dinheiro é meu, eu compro o que eu quero, é o que eu quero. No outro dia, eu estava com tanta vergonha, eu sentei assim no chão,
ela sentada no sofá, eu coloquei a cabeça no colo dela, e eu falei para ela assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus. E dali Deus começou a mudar a minha vida. Dali Deus começou a mudar a minha vida. A primeira coisa que Jesus fez comigo foi fazer eu ir em 4 igrejas, para mim não ter dúvida. Aí eu me converti na Batista Nacional. A primeira coisa que Deus fez comigo quando eu me converti, Ele me tirou a vontade de beber. Nunca mais eu bebi. Daquele dia para frente, nunca mais eu bebi. Mas irmãos, eu era uma pessoa estúpida, ignorante, nojento, briguento. Essas outras coisas deu trabalho. A lixa do carpinteiro teve que passar todo dia. Era volta e meia, tá eu falando palavrão, tá eu discutindo, tá? E aí eu tive que trabalhar tudo isso em mim, sabe? Tem gente que me viu e falou, pastor, não acredito que o senhor era assim. Pois era. É vergonhoso, mas era. Eu até hoje, eu evito certos tipos de confronto, porque eu tenho medo da minha reação. Porque eu era muito de reagir no momento. E até hoje eu sei que esse leão está domado, mas tem que tomar cuidado com ele. Porque esse leão não pode saltar. Porque se esse leão saltar, vai dar problema, vai pôr tudo a perder. Então nós temos que entender uma coisa. E aí Deus foi mudando. A minha esposa foi para ele e falou assim, não, você pode ser crente, eu não vou ser crente nunca. Eu disse, e agora, como é que eu vou ser crente sozinho? Eu chorava, falava para o pastor, pelo amor de Deus, me ajude em oração. A minha mulher não quer. Aí ela vinha para a igreja, assistir o culto, falava, rapaz, ela está vindo, deixa ela vir. 7 meses. Aí ela tomou a decisão. Aí o pastor fez uma campanha, falou assim, faça um pedido, coloca 7 pedidos. Eu coloquei lá, Senhor, eu quero que me casar, porque eu era amigado com a minha esposa, quero casar com ela, quero batizar, quero tomar ceia no mesmo dia com ela, quero um filho. Eu coloquei, fiz a lista, e Deus me enfileirou assim, dentro de 1 ano e meio, tudo aquilo que eu coloquei nas mãos do Senhor, veio na minha vida. Mas teve um momento de choro, teve um momento de desespero, teve um momento de pedir socorro, teve um momento de pedir oração. Mas eu pude ver, hoje quando eu vejo a minha família, eu fico tão grato a Deus. E quando eu vejo tantas pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Então você precisa parar de lutar contra o pecado e se aproximar de Deus. A Bíblia no celular é bom, mas se você puder, tem uma Bíblia de papel, sabe? Para você ter ela como seu livro de cabeceira. Toda noite você lê de manhã, você lê de madrugada, a hora que você quiser, você vai lá pegar a palavra, medita nela, medita sobre ela, conversa. Uma coisa que me ajuda a crescer muito, conversa com a sua esposa. Amor, você acha que eu tenho que melhorar muito? Você tenha coragem. Ela vai dizer para você, amor, olha esse ponto aqui, aquele lá, que a mulher sábia, ela vai saber falar na hora certa, né? Vai deixar as críticas também, vai esperar a hora certa. E aí, isso ajuda a gente a crescer. A gente cresce espiritualmente, os filhos aprendem a crescer. Pai, o que eu tenho que melhorar? Mãe, o que eu tenho que melhorar? Você vai ver como a sua vida ela é transformada quando você se submete. Tem um coração ensinável para aprender. Agora, ninguém sabe tudo de uma vez. Você tem que se acalmar e viver um dia de cada vez, como se fosse o último. E viver bem, e viver feliz. Para de reclamar. Comece a agradecer a Deus pelo que você tem. Ah, minha caminha é feia. Começa a olhar para ela e falar assim, vou arrumar minha cama linda. Eu lembro que eu morava aqui numa casa aqui, bem na esquina aqui. E tinha um portãozinho, mas o portãozinho era derrubadinho. E todo dia a Rose descia para abrir o portão para colocar o carro para dentro. E eu falava, vai lá meu bem, abre aquele portão eletrônico aí para nós. E quando foi um dia, o dono da casa mandou colocar um portão eletrônico, de verdade. Mas porque não adianta reclamar. Reclamar não vai mudar. Reclamar não vai melhorar. Se você for lavar aquela pia de louça enorme, suja, né? Que o homem também tem que fazer isso, viu gente? Os maridos têm que viver a vida comum do lar. Isso é vida comum do lar. Trocar uma fralda, lavar uma pia de louça. Isso é a vida comum do lar. Quando você for fazer isso, lava-se, Senhor, obrigado. Porque as minhas panelas estão sujas. É porque teve o que comer nessa casa.
Porque é muito terrível você olhar para as panelas vazia e limpa e não ter que sujar ela, né? Quando a gente suja aquela tábua de carne no domingo, ô glória, assou carne aqui em casa. A gente fica feliz com aquele que Deus está te dando. Tem um dente doendo, ô Senhor, obrigado, só tem um doendo. O resto está tudo bom. Tem gente que começa uma tempestade. O Espírito Santo quer que nós vivemos feliz. Alegre o seu coração. E para fechar, eu conheci o testemunho de uma irmã, que o marido dela, ele bebia muito. E quando ele chegava da rua, ela chamava ele para ir para a igreja e quase batia nela. E quando foi um dia, ela teve um discernimento. E ela falou, vou parar de reclamar. Quando ele chegava no portão, ela dizia assim, está chegando um grande homem de Deus. O amor da minha vida está entrando por aquela porta. E ela começou todas as vezes. Ele foi amolecendo o coração. Até que um dia ele se converteu. Quando você começa a profetizar coisas boas na sua casa. Começa a profetizar coisas boas na sua família. Começa a profetizar coisas boas sobre a sua igreja. Você vai ficar tão feliz que você vai convidar alguém sempre para vir com você. Rapaz, você precisa conhecer Jesus. Jesus é maravilhoso, Ele mudou a minha vida. Vai mudar a sua também. Agora, quando a gente está murmurento, nada está bom. Vem para a igreja aqui inchado. Se for para chamar alguém, miséria help. Não chama. A gente está mal. A gente precisa estar feliz. Feliz com quem? Com Jesus. Irmãos, aqui nessa igreja, eu vou contar um segredo para vocês. Tem um monte de pecador. Cada um com as suas torturas. Você sabe por quê? Eu aqui um hospital. Todo dia chega mais. E quando não chega, a gente começa a chorar. Senhor, manda mais. Porque essa é a ideia da igreja de Cristo. A igreja do Senhor é um lugar de pessoas serem restauradas. É por isso que nós estamos aqui. É pela misericórdia e pela bondade do Senhor. Não é porque somos melhores, né? Mas Deus pode restaurar. E você vai contar para as pessoas o que Deus fez na sua vida. Né, irmão Damião? A gente conta. Viu o Damião contando aqui no começo do culto? Que ele orou para a esposa melhorou, teve um momento com ela. Ele estava tão feliz contando aqui para nós. E são coisas do nosso dia a dia. Eu me lembro quando o Gabriel era pequenininho, ele estava com a dor e falava assim, pai, ele pegava a mãozinha, pegava a minha mão e colocava na cabeça dele. Ora, pai, ora. Porque a gente exercitava a fé, desde pequenininho. Esse dia veio um pessoal aqui visitar a Cleide aqui, que estava viajando. O Daniel já pegou ali, pegou na mão de todo mundo, orou, abençoou a viagem. Tudo. As crianças aprendem, as crianças estão lá na sala das crianças, elas estão aprendendo princípios, valores do reino de Deus. Olha a Ana Clara aí, que linda essa moça, do lado da mãe. Chegou, a mãe veio grávida, né? Foi crescendo naquela, nós esperando a Ana Clara. Chegou aí, tá aí o tamanho da moça, vai do tamanho da mãe dela. É assim. A Isabela, moçona lá, daqui um dia, o Fabinho já comprou uma cartucheira, que é 4 mulheres, não vai ser fácil não. Então assim, nós vamos vendo que Deus vai transformando, vai mudando a nossa vida, vai mudando a nossa história, e a partir do que você abre o seu coração. Então não importa quanto você errou no seu passado, mas importa se você está disposto a ficar pertinho de Deus agora. Olha, não fica longe do Senhor não. Você quer um conselho? Não para de congregar. Se parar de congregar, você perde muito. Nós temos cultos só na terça e no domingo. Olha que distância. Vem cultuar. Vem ter um momento de oração. Vem buscar a face do Senhor. Se alimenta da palavra. Vê os irmãos, né? Daqui um dia nós vamos tirar essas bênçãos, essas máscaras. A gente vai poder voltar a ter comunhão de novo, né? Ter uma mesa no fundo ali para a gente comer alguma coisa, né? Oh, glória, né? A gente viver, desfrutar a nossa vida. Viva intensamente o tempo que se chama hoje, que o Senhor tem colocado em suas mãos. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos orar. Amado Deus e maravilhoso Pai, doce Espírito Santo, nos ensina a viver o Teu propósito, a viver a Tua vontade,
a andar no seu caminho, a andar na tua direção. E hoje, Pai, nós entregamos todo fardo de preocupação. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, que está aqui comigo hoje, que nessa oração você entregue para o Senhor toda a sua preocupação, vergonha. Pai, eu estou com vergonha, eu falhei, eu errei. Fale com o Senhor aí agora. Entregue para o Senhor todo esse fardo, toda essa preocupação. Senhor, eu estou com tantas dívidas, eu estou com tantos problemas financeiros. Coloque tudo isso diante de Deus. Pastor, mas as minhas contas não vai ser paga. Eu sei, não vai sumir, amanhã está lá. Mas você precisa...